Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui com mais uma aula do canal, tá? A aula vai ser um pouquinho diferente, porque como vocês estão acostumados com aula com o quadro e a gente escrevendo e tal, hoje vai ser diferente porque com toda essa questão que a gente está vivendo atualmente, questão de isolamento, de pandemia, eu e a Débora, a gente decidiu que cada uma vai fazer as suas aulas na sua casa. Ela tá lá na casa dela, eu tô na minha. Aí por isso, como é a minha aula da semana, eu fiz a minha aula em PowerPoint mesmo, montei em PowerPoint mesmo, tá? Espero que vocês consigam entender direitinho. O que não entender ou que ficar com dúvida, é só mandar pra gente ou por e-mail, ou no direct do Instagram, ou nos comentários aqui do vídeo, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e segue a gente também lá no Instagram, que é o @sk_matizando. A gente faz várias postagens legais lá também sobre todo o conteúdo de química, tá? Hoje a gente vai falar sobre o tema, um tópico, que é explicando a matéria e suas transformações. Vamos lá, o nascimento da química. Aqui tem duas imagens. Observando a queima de um pedaço de carvão, a gente tem a impressão de que ele desaparece. Porém, essa impressão está errada. Estamos nos esquecendo da matéria que escapa nas chamas durante a combustão. Tá? A mesma coisa ocorre com uma esponja de aço. Quando uma esponja de aço se enferruja, sua massa aumenta. Será que houve criação de matéria? Essa massa aumentou, será que criou alguma coisa a mais ali na esponja? Não. O que ocorreu foi que o oxigênio do ar reagiu com o ferro da esponja durante o enferrujamento e produziu o aumento na massa total da esponja de aço. Não surgiu nenhuma criação de matéria, nenhuma nova matéria, nem nada não, tá? O que ocorreu foi só essa reação aí. Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Matéria. No final do século XVIII, o cientista Antoine Lavoisier realizou uma série de experiências em recipientes fechados, que era para que não entrasse nem escapasse nada do sistema em que ele estava estudando. E, efetuando pesagens com balanças mais precisas do que as dos cientistas anteriores, ele concluiu que, no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. E na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa última afirmação aí ela é bastante famosa, digamos assim. Provavelmente todos vocês, ou a maioria, já ouviu ela em algum momento. Que é nada se perde, tudo se transforma, ou nada se cria, tudo se transforma. Tá? Tal afirmativa ela é uma lei da natureza, descoberta por Lavoisier, e que por esse motivo ficou conhecida como Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa, ou Lei da Conservação da Matéria. Vocês podem encontrar essa lei dessas três formas, tá? Ou Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa, ou Lei da Conservação da Matéria. Aqui a gente tem um exemplo, a gente pode verificar que 3 gramas de carbono reagem com 8 gramas de oxigênio, produzindo 11 gramas de gás carbônico, tá? Então, como a gente tem 3 gramas de um com 8 gramas do outro, a soma de 3 mais 8 é igual a 11. Logo, a gente conclui que nada se perdeu. Se a gente tinha 11 gramas no início, antes da reação, a gente também vai ter 11 gramas no final, tá? Então, vamos lá agora para a lei de Proust. Quase na mesma época de Lavoisier, Joseph Louis Proust, que era o nome dele, efetuando também uma grande série de pesagens em inúmeras experiências, ele chegou à seguinte conclusão: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Aqui a gente vai tomar como exemplo uma molécula de CO2, que é o gás carbônico. A molécula de CO2, o carbono dela possui uma massa de 12 gramas, que é a massa atômica dele. Logo, 1 vezes 12 é igual a 12 gramas de carbono. Tá? Por que 1? Porque na molécula de CO2 só tem um carbono.
a gente pode observar que depois do C já vem o O, tá? Então, como não tem nada, a gente subentende que é um número 1. Tem um átomo de carbono. Já no oxigênio, o oxigênio ele possui massa de 16 gramas, que seria a sua massa atômica. Logo, 2 vezes 16 é igual a 32 gramas de oxigênio. 2 porque tem 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, a proporção observada para o CO2 é de 12 gramas de carbono para 32 gramas de oxigênio. Simplificando, temos 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. Esse simplificando aí, tudo que a gente fez foi simplificar por 4, tá? A gente dividiu 12 por 4, 12 gramas de carbono, aí ficou 3. E 32 gramas de oxigênio por 4, ficou 8, tá? A gente só fez simplificar. Aí na experiência 1, foram reagidos 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, que produziu 11 gramas de CO2, que é o gás carbono. Os mesmos valores do slide anterior, tá? E na experiência 2, ele reagiu 6 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, produzindo 22 gramas de CO2. Tá? A gente pode ver que na primeira experiência a proporção entre as massas é de 3 para 8 para 11. Já na segunda, a proporção é de 6 para 16 para 22. Nessa última, na segunda experiência, os números mudaram, mas obedecendo a relação que 6 é o dobro de 3, 16 é o dobro de 8 e 22 é o dobro de 11. Os números mudaram, mas a proporção é a mesma, tá? Ele fez a mesma reação, só com os valores dobrados. Essa conclusão é chamada de lei de Proust, ou lei das proporções constantes. As duas leis enunciadas, tanto a de Lavoisier como a de Proust, são denominadas leis ponderais, porque falam em massa de substâncias envolvidas. Elas são leis importantíssimas que marcam o início da química como ciência, tá? Então, vamos lá agora para a hipótese de Dalton. O cientista inglês John Dalton imaginou a seguinte hipótese: todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Aí aqui tem um esquemazinho da lei de Lavoisier, que seria explicada do seguinte modo. Aí vamos lá considerar que essa bolinha cinza, ela é um átomo de carbono, tá? Com 3 gramas. E a bolinha vermelha é um átomo de oxigênio, com 4 gramas cada um. Então, se a gente tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, significa que a gente tem 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio, porque como são 2 átomos, tem 4 gramas cada um. Logo, na molécula formada, a molécula vai ter 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, que é o CO2. Tá? É a mesma coisa que a gente já viu lá no slide anterior. Tá só ilustrando, né? Que a gente tem 8 gramas de oxigênio com 3 gramas de carbono, somando temos 11 gramas de CO2, seria o gás carbono. Na lei de Proust, ele fala que se temos 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio produzindo 11 gramas de CO2, também poderemos ter 6 gramas de carbono, 16 gramas de oxigênio e 22 gramas de CO2, tá? Ele só ilustrou o que a gente já falou, colocou as proporções dobradas, né? E é isso aí. Aí é só exemplificando a lei de Lavoisier, a lei de Proust. E aqui a gente chega na hipótese que o Dalton sugeriu. A gente pode dizer que ele criou um modelo para o átomo, que é hoje chamado de modelo atômico de Dalton. Basicamente, ele tomou como exemplo um grãozinho de ferro, um grãozinho normal de ferro, e ele criou um modelo onde a união dos grãozinhos de ferro ficariam dessa forma esquemática aí da figura. Um grãozinho de ferro unido a vários outros grãozinhos de ferro, eles se rearranjariam dessa forma aí. Para Dalton, cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, maciça, indivisível e eletricamente neutra. Vamos lá, os elementos químicos e seus símbolos. Cada elemento químico recebe um nome e uma abreviação chamada de símbolo.
Apesar de conhecermos uma infinidade de materiais diferentes, os cientistas só conhecem, até hoje pelo menos, pouco mais de uma centena de tipos de átomos quimicamente diferentes. Cada um desses tipos representa um elemento químico. Os símbolos foram introduzidos na química por um cientista sueco em 1813 para facilitar a escrita e a comunicação entre os químicos. Não é necessário decorar todos esses nomes e símbolos, tá? Os mais comuns e importantes iremos aprender no decorrer dos conteúdos, então fiquem tranquilos, a tabela periódica é enorme, tem vários elementos, não se preocupem em estar decorando nem nada não. Isso aí vocês vão memorizar, vão aprender com o dia a dia, ao longo que vocês forem tendo contato com esses átomos, com essas moléculas, aí vocês automaticamente vão memorizando, tá? Aqui tem um quadrozinho, que é mostrando alguns dos elementos químicos, tem uma representaçãozinha com as bolinhas que seriam os átomos. Aí tem o elemento químico, o primeiro, por exemplo, que seria o hidrogênio, que é representado pela letra H, o carbono pela letra C, o cálcio, Ca, não é só o C, que é para não confundir com o carbono, que já é um C sozinho. O cádmio, seguindo o mesmo princípio, não é só a letra C, é um C e um D. O potássio, pela lógica, a gente pode pensar que ele é representado pela letra P, mas no caso do potássio não é, ele é representado pela letra K, que vem do latim kalium, e o chumbo, que é representado pelo Pb, que também vem do latim plumbo, tá? Então aqui são só alguns exemplos, a tabela periódica ela tem vários outros elementos, tá? Vamos lá, explicando a matéria, substâncias químicas. A hipótese de Dalton e o reconhecimento de que existem cerca de 90 elementos químicos diferentes na natureza levam a uma pergunta muito importante. Por que existe uma variedade tão grande de materiais na natureza? Vocês já se perguntaram isso? Tudo que a gente olha, tudo que está ao nosso redor envolve química, envolve átomos. Por que tem essa grande variedade de materiais na natureza? Porque esses átomos, gente, além de permanecerem isolados, eles podem se reunir das mais variadas maneiras, formando uma infinidade de agrupamentos diferentes, que podem ser moléculas ou aglomerados de íons, que explicaremos nas próximas aulas do que se tratam esses aglomerados. Cada molécula passa então a representar uma substância pura ou espécie química bem definida. Cada substância, por sua vez, é representada por uma abreviação denominada fórmula. Então, gente, aqui vocês podem ver um quadrozinho, tá? Onde tem a representação da molécula ou aglomerado iônico, tá? É só simbolizando mesmo, ilustrando. A gente tem aqui o exemplo do hidrogênio. Ele fala aqui que é um gás incolor, combustível menos denso que o ar e por isso usado em balões meteorológicos, tá? A gente tem aqui a molécula de hidrogênio, é representada pela fórmula H2, ou seja, a gente tem o gás hidrogênio, que é esse gás incolor, que é representado pela dois átomos de hidrogênio, tá? A molécula do H2. E a gente tem o átomo do hidrogênio isolado lá sozinho. A mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio fala aqui que também é um gás incolor existente no ar e indispensável à respiração dos animais e vegetais. Molécula de oxigênio, formada por dois átomos de oxigênio, é o O2. Do mesmo jeito do hidrogênio, o oxigênio a gente também tem o átomo do oxigênio lá sozinho. Quando ele se une a outro átomo de oxigênio, forma a molécula de O2, que seria o gás oxigênio. Tem aqui também o enxofre, que ele é um pó amarelo muito usado para fabricar outras substâncias úteis. A molécula do enxofre é formada por 8 átomos de enxofre. Tá? Tem o átomo do enxofre, que é representado pela letra S, e tem a molécula do enxofre, que é o S8, que é justamente esse pó amarelo. E tem o gás carbônico, que a gente já usou ele de exemplo em alguns slides anteriores, que ele é um gás incolor, usado em extintores de incêndio, em bebidas, refrigerantes. A molécula de gás carbônico é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A fórmula é CO2, tá? Tomando como exemplo a molécula da água, temos os símbolos de hidrogênio e do oxigênio.
A água é o H2O, tá? H2O. Então, a gente tem a presença de 2 átomos de hidrogênio, porque tem um índice 2 depois do hidrogênio, e um átomo de oxigênio. Como a fórmula é o H2O, depois do O não tem nenhum número. Então, a gente subentende que tem um 1 ali, um átomo de oxigênio, tá? Então, H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando a água. Nesses exemplos que a gente viu, a gente nota que em cada molécula encontramos um certo número de átomos ligados entre si. Nos aglomerados iônicos, existem os chamados íons, que são átomos ou grupos de átomos carregados eletricamente. Como exemplo, a gente pode citar o sal de cozinha. O sal de cozinha tem a fórmula de NaCl, que é o cloreto de sódio, o Na, que é o sódio, e o Cl, que representa o cloreto. O sal de cozinha, o NaCl, ele tem o íon positivo, que é o cátion, Na+, e tem o íon negativo, que é chamado de ânion, que é o Cl-, tá? Então, vamos lá. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico e não é possível dividir uma substância simples em outras substâncias ainda mais simples. Poderíamos tomar como exemplo substâncias que vimos no slide anterior, como H2, o O2 e o SO8, tá? Então, a gente tem aqui o hidrogênio, no exemplo, o H2, e tem o oxigênio, que é o O2. A gente não consegue dividir uma substância simples em outra substância ainda mais simples, tá? Porque elas já estão unidas formando uma substância simples. Se a gente tivesse uma substância composta, aí sim a gente poderia tornar ela em uma simples. Mas como a gente já tem uma simples, a gente não consegue transformar ela em outra ainda mais simples. Aqui a gente tem um conteúdo falando de alotropia e atomicidade. É como se fossem umas observaçõezinhas que a gente pode encontrar ao longo dos nossos estudos. A alotropia são átomos que podem se agrupar de maneiras diferentes, formando substâncias distintas. Os mesmos átomos agrupados de maneiras diferentes, formando diferentes substâncias. Consideremos que 2 átomos do elemento químico oxigênio formam a molécula da substância simples oxigênio, O2, como a gente acabou de ver. No entanto, se 3 átomos de oxigênio se unirem, eles vão formar uma molécula da substância simples ozônio, que é o O3. 3 átomos de oxigênio, já é formado o ozônio. Dizemos então que o O2 e O3 são formas alotrópicas do elemento químico oxigênio. Então, a gente tem lá o átomo de oxigênio, o elemento químico. Se eu tiver 2 átomos unidos, eu tenho a molécula de O2, substância simples. Se eu tiver 3 átomos de oxigênio unidos, eu tenho a molécula de O3, que é o ozônio, tá? E a atomicidade chama-se atomicidade o número de átomos existentes em uma molécula de substância simples, tá? Dessa definição decorre a seguinte classificação. A gente vai ter moléculas monoatômicas, que é quando tem um átomo, como por exemplo HE, esse HE aí significa que é o hélio. Temos moléculas diatômicas, quando tem 2 átomos, por exemplo do O2, 2 átomos de oxigênio. E temos moléculas triatômicas, que é quando tem 3 átomos. O exemplo seria o O3, o ozônio que a gente viu. E assim por diante, tá bom? E aqui agora a gente tem as substâncias compostas ou compostos químicos, que são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes, tá? Mais uma vez a gente tem aqui um exemplo do gás carbônico, que é o CO2. Ele é considerado uma substância composta porque é composta de 2 elementos diferentes. Um é o carbono e o outro é o oxigênio. Só lembrando que a gente está revisando o conteúdo de slides de aulas anteriores, tá? Substância simples, substância composta, a gente já deu em outras aulas também no nosso canal. Se vocês ainda não assistiram, vão lá no nosso canal acompanhar as aulas anteriores para ficar ligadinho aqui, tá?
Com isso, a gente finaliza a primeira parte do conteúdo. Aqui eu coloquei o livro base, que a gente está retirando conteúdo que é o Feltre, de Química Geral. Tem a referência das imagens que a gente utilizou nesse slide. E aí tá os nossos contatos. Então, os nossos contatos que é o Instagram, @esque_matizando. Tem o e-mail também, que é esquematizandocontato@gmail.com. Então, qualquer dúvida que surgir, qualquer questionamento, qualquer sugestão, manda pra gente por e-mail ou escreve aqui mesmo nos comentários do vídeo que a gente vai responder. E segue também a gente no Instagram, vocês podem estar mandando os questionamentos e as dúvidas lá no nosso direct também. Curtam as publicações, comentem, compartilhem com os amigos, tanto o canal quanto o Instagram, tá? Fiquem ligadinhos que a gente faz várias postagens legais lá no Instagram e faz o anúncio também das videoaulas novas, tá? Então é isso, obrigada e beijo, beijo e até a próxima aula.